Sebastião Rodrigues Maia, mais conhecido como Tim Maia, nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de setembro de 1942. Sebastião era de uma família grande. Ele foi o caçula de 11 irmãos. O jovem cresceu no bairro da Tijuca e, para ajudar a família, ele entregava marmitas. Sebastião não gostava muito desse trabalho, principalmente depois do apelido de Tião Marmiteiro que deram para ele. Vez por outra, Tião abria as marmitas e aproveitava para comer alguma coisa. Certo dia, devido ao atraso na entrega, um garoto foi ver o que estava acontecendo. Encontrou Tião comendo a marmita que ia para sua casa. O garoto reclamou e Tião, enfurecido, saiu correndo atrás dele. O garoto dessa história foi Erasmo Carlos, que depois da briga passou a ser seu grande amigo. O Tião Marmiteiro, desde muito pequeno, demonstrava interesse pela música. Nos anos 50, ele formou seu primeiro conjunto musical, os Tijucanos do Ritmo. Ainda nesta mesma década, ele formou o grupo Sputniks. Entre os integrantes desse quarteto, Roberto Carlos, que mais tarde se tornaria o rei. Tião tinha um grande desejo em morar nos Estados Unidos, e com a morte do seu pai nos anos 50, que lhe deixou muito abalado, esse desejo de morar fora aumentou, e ele conseguiu algum dinheiro e foi para os Estados Unidos. Lá ele teve vários trabalhos, como cuidar de idosos, crianças, trabalhou em lojas e chegou a formar um quarteto vocal. Conheceu bem a música americana e chegou até a gravar alguma coisa. Mas ao se meter em confusões, se envolver com drogas e depois de ser preso por 2 vezes, acabou sendo forçado a retornar ao Brasil. Tião, que ficou conhecido por Tim Maia, deixou muita gente impressionada quando voltou ao Brasil. O novo som que ele trouxe dos Estados Unidos era muito bom. Não demorou muito para surgir algumas oportunidades de trabalho. Tim Maia teve a péssima ideia de roubar 2 cadeiras. Como a cadeira pesava muito, ele levou a primeira e, quando foi pegar a outra, acabou sendo preso. Diferente da prisão nos Estados Unidos, aqui ele apanhou bastante. E quando estava preso, tomou conhecimento que Roberto Carlos estava se dando bem. Quando saiu da prisão, foi tentar reencontrar os antigos amigos que estavam fazendo sucesso. No início não foi fácil para Tim e ele passou por muitas dificuldades. No final dos anos 60, surgiram várias oportunidades para ele, como trabalhar com Eduardo Araújo, a sua música Não Vou Ficar, que foi gravada pelo rei Roberto Carlos, e a gravação de um compacto pela CBS com as músicas Sentimento e Meu País. A consagração definitiva foi nos anos 70, com seu primeiro LP Tim Maia. A música Azul da Cor do Mar foi uma das mais tocadas no país e o disco teve uma grande vendagem. A partir daí vieram outros sucessos e Tim Maia se tornou um dos grandes nomes da nossa música. Entre os vários discos gravados, 2 deles foram uma produção independente dedicados à cultura racional. São de um momento bem espiritual do cantor, que nesse período mudou seu estilo de vida e passou a ser disciplinado e saudável. Ao se decepcionar com a cultura racional, ele retirou de circulação os discos, que se tornaram valiosos itens de colecionadores. O grande cantor e compositor, que gravou muitos discos e ganhou inúmeros prêmios, tinha sua própria produtora e gravadora. Tim Maia fez muitos shows e a fama que às vezes ele não comparecia aos shows acabou lhe prejudicando um pouco. Nas apresentações ele era muito exigente e algumas vezes durante os shows ele reclamava de alguma coisa. Por favor, bota agudo no bumbo, meu filho. No meu amor, dá retorno. Roldão agudo, grave, médio, retorno, Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Essas religiões, essas seitas, esse negócio todo, é tudo fundo de grana, comércio. Me dê motivo, a luz azul me guia. Vou pedir pra você buscar. Em 1998, durante uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, Tim Maia passou mal e teve que deixar o palco numa ambulância.
Após complicações cardiovasculares, ele ficou internado durante uma semana no hospital. Infelizmente, no dia 15 de março de 1998, o seu estado de saúde se agravou e ele faleceu aos 55 anos.